Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos. Amadinho, chegou aquele momento de treino, exatamente, é o Revisa Enem. Então, a nossa aula é a aula 44.1. Vamos lá, então? Começando, amadinho, interpretação com Revisa Enem, beleza? A nossa árvore do conhecimento. Vamos lá para a nossa primeira questão. Primeira questão nada, Márcia. Vamos lá aqui, ó, interpretação, né? Revisa Enem, trilhando ao rumo, beleza? Aqui nós temos o seguinte, ó, dicas de interpretação de texto. Vamos tomar nota. Isso aqui é muito importante, amadinho. Tome nota aí. O que é necessário para você ajudar na sua interpretação, né, das questões? Beleza? Ó, lê 2 vezes todo o texto. Sublinhar em cada parágrafo a ideia mais importante, o tópico frasal. Lê com cuidado os enunciados das questões para entender a intenção do que foi pedido. Se o enunciado mencionar tema ou ideia principal, deve examinar, né, com atenção a introdução e a conclusão. Se o mencionar a argumentação, deve preocupar-se com o desenvolvimento, ficar atento aos relatores, né? Pronomes relativos, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos. Não permitir que prevaleçam suas ideias sobre as do autor. Levar em consideração o que o autor disse, ele escreveu. Partir o texto em pedaços, parágrafos, partes, para melhor compreendê-lo. Centralizar cada questão ao pedaço, parágrafo e parte do texto correspondente. Escrever ao lado de cada parágrafo ou cada estrofe a ideia mais importante contida nele. Belezinha? E lembrando que interpretação, olha só, você vai usar o seu conhecimento prévio, o seu conhecimento de mundo. A interpretação vai além do texto. Então, aqui nós temos o seguinte, né? Olha o que você vai ficar de olho, ó, para resolver uma avaliação ou as atividades. Nós temos aqui a primeira, identificar, que é reconhecer os elementos fundamentais de uma argumentação, de um processo, de uma época. Neste caso, procuramos verbos, advérbios, os quais definem o tempo. 2. Comparar é descobrir as relações de semelhança ou de diferença entre as situações do texto. 3. Comentar é relacionar o conteúdo apresentado com a realidade, opinando a respeito. 4. Resumir é concentrar as ideias centrais ou secundárias em um parágrafo. E 5, parafrasear, que é reescrever o texto com outras palavras. Beleza? Então aqui, ó, nós temos aqui 5. Exatamente. 5 itens que vocês devem ficar de olho. Então vamos aqui. Aqui trouxe, né, um texto de Adélia Prado. Presta atenção, amadinho. Aqui o título é A Diva. Vamos ao teatro, Maria José? Quem me dera. Desmanchei em rosca 15 quilos de farinha. Tô podre. Outro dia a gente vamos. Falou meio triste, culpada, e um pouco alegre por recusar com orgulho. Teatro!
disse no espelho. Teatro! Mais alto, desgrenhada. Teatro! E os cacos voaram sem nenhum aplauso. Perfeita. Oráculos de Maio, né? Adélia Prado. Os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, reconhecida pelo autor com base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. Assim, o texto adiva. Então, você, aluno, estudante da NASA, amadinhos, os mais lindos da mediação tecnológica, estão duvidando? Os mais inteligentes, tá certo? Você, amado, você vem aqui no enunciado, colocando aqui a canetinha, ó, fala assim, tá afirmando, ó, os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas. Tem diferentes gêneros, são vários gêneros. Eu posso pegar uma receita, é um gênero, uma poesia é um gênero, uma tirinha é um gênero, um cartoon é um gênero, tá certo? Uma reportagem é um gênero. Reconhecida pelo leitor, ó, com base em suas características específicas, porque cada um tem uma característica e vai ser classificado por esse gênero, bem como a situação comunicativa em que ele é produzido. Assim, o texto adiva, que é um gênero, você já sabe. Letra A, narra um fato real vivido por Maria José. B, surpreende o leitor pelo seu efeito poético. C, relata uma experiência teatral profissional. D, descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora. E, defende o ponto de vista relativo ao exercício teatral. Então, vou voltar aqui ao texto. Olha aqui. Vamos ao teatro, Maria José? Quem me dera, de manchão em rosca, 15 quilos de farinha, tô podre. Outro dia a gente vamos. Falo meio triste, culpada e um pouco alegre por recusar com orgulho. Teatro, disse no espelho. Teatro, mais alto, desgrenhada. Teatro, e os cacos voaram sem nenhum aplauso. Perfeita. Então, aqui esse texto, este gênero textual, né? A diva. Narra, surpreende, relata, descreve ou defende. A, B, C, D ou E, amadinhos. Qual é a alternativa? Nós temos aqui, ó, ela surpreende o leitor pelo efeito poético, não é mesmo? Então, nós temos aqui, ó, gabarito, letra B. Temos agora, né, outro gênero textual. Olha só. Deserto do Sal. O silêncio ajuda a compor a trilha que se ouve na caminhada pelo Salar de Atacama. Com 100 quilômetros de extensão, o Salar de Atacama é o terceiro maior deserto de sal do mundo, de acordo com um estudo publicado pela Universidade do Chile. O Salar de Atacama é depressão de 3.500 km² entre a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira do Domeico. Sua origem está no movimento das placas tectônicas. Mais tarde, a água evaporou-se e, desta forma, surgiram os desertos de sal do Atacama, além da crosta de sal que recobre a superfície. Há lagoas formadas pelo degelo de neve acumulada nas montanhas. Então, aqui nós temos, né, um texto, beleza? Que você vê que é retirado de uma revista. Terra da Gente. Esse dali já tá passando uma informação.
Agora vamos ao enunciado. O que nós temos aqui? Os gêneros textuais são texto materializado que circulam socialmente. O texto Deserto do Sal foi veiculado em uma revista de circulação mensal. Pelas estratégias linguísticas exploradas, conclui-se que o fragmento apresentado pertence ao gênero. Preste atenção, mas antes de eu passar lá para as alternativas, vocês vão ficar ligados aqui, ó. Ele está afirmando os gêneros textuais são texto materializado que circulam socialmente. O texto Deserto do Sal foi veiculado em uma revista de circulação mensal. Pelas estratégias linguísticas exploradas, conclui-se que o fragmento apresentado pertence ao gênero. A. Relato pela apresentação dos acontecimentos ocorridos durante uma viagem ao Salar de Atacama. B. Verbete pela apresentação de uma definição e exemplos sobre o termo Salar de Atacama. C. Artigo de opinião pela apresentação de uma tese de argumentos sobre o Salar de Atacama. D. Reportagem pela apresentação de informações e dados sobre o Salar de Atacama. E. Resenha pela apresentação, descrição e avaliação do Salar de Atacama. Viu que foi veiculada mensalmente? E uma revista. Aí, A, B, C, D ou E, nós temos aqui gabarito, letra D, né? Que é reportagem pela apresentação de informações e dados sobre o Salar de Atacama. Então, foi uma reportagem que estava na revista. Beleza? Certinho? Né? Então, gênero, reportagem. Vamos lá, mais outra aqui para vocês, né? Temos aqui 2 textos. Preste atenção, amadinhos. Nós temos 2 gêneros textuais. A letra de uma música, não é mesmo? Titãs. E temos um fragmento, beleza? De Nelson Rodrigues. Vamos lá. Texto 1. Por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo, isto em todos os setores e sobretudo no futebol. Dizer que nós nos julgamos os maiores é uma cínica inverdade. Em Wembley, por que perdemos? Porque diante do quadro inglês louro e sardento, a equipe brasileira ganhou. De humildade jamais foi tão evidente, eu diria mesmo, espetacular o nosso viralatismo. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas, a sombra das chuteiras imortais. Lido o texto 1, vamos lá para o texto 2. Preste atenção aqui, amadinhos. A melhor banda de todos os tempos da última semana, as músicas mais pedidas, os discos que vendem mais, as novidades antigas nas páginas dos jornais. O idiota inglês. Se é idiota, é bem menos que nós. Um idiota inglês. É bem melhor do que eu e vocês. A melhor banda de todos os tempos da última semana. O melhor disco brasileiro de música americana. O melhor disco dos últimos anos de sucesso do passado. O maior sucesso de todos os tempos. Entre os 10 maiores fracassos. Então, lido. Texto 1, lido. Texto 2. Vamos lá para o comando da questão. O verso do texto 2, que estabelece a adequada relação temática
com nosso viralatismo presente no texto 1 é A. As novidades antigas. B. Os discos que vendem mais. C. O melhor disco brasileiro da música americana. D. A melhor banda de todos os tempos da última semana. E. O maior sucesso de todos os tempos entre os 10 maiores fracassos. Vamos lá, um tempinho para vocês, enquanto eu tomo minha água, aguardando aí. A, B, C, D ou E. Qual é a alternativa, né? Qual que estabelece a adequada relação temática, o nosso viralatismo? Presente no texto 1, A, B, C, D ou E, nós temos aqui o gabarito letra C, né? Que é o melhor disco brasileiro de música americana. Vamos lá! E aí, amadinhos, estão acertando? Vamos lá! Treinar mais um pouquinho então, né? O Devorador de Livros. Vamos ver aqui. A trajetória de Liesl Memminger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros escapa à morte, afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas de 1939 a 1943. Traço de uma sobrevivente, a mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesl e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto de Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário do Führer pela vizinhança, a morte perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa deste duro confronto entre a infância perdida e crueldade no mundo adulto, um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é um ou uma. A. Reportagem, pois busca convencer o interlocutor da tese defendida ao longo do texto. B. Resumo, pois promove o contato rápido do leitor com a informação desconhecida. C. Uma sinopse, pois sintetiza as informações relevantes de uma obra de modo impessoal. D. Instrução, pois ensina logo por meio de explicações sobre a obra específica. E. Resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Então, amados, A, B, C, D ou E. Qual é o gabarito? Quais são, né? Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos, né? Esse fragmento é um ou uma. Temos aqui o gabarito E, que é uma resenha, né? Pois apresenta a produção, né? Que fala do filme e faz uma crítica. Beleza? Por isso, gabarito, letra E. Vamos aqui para vocês agora outro gênero, né? Nós temos aqui a tirinha. Examine a tira de André Darby para responder a questão 1000 anos no escuro. Vamos lá. Quando eu tenho tira, ainda mais quando o texto é híbrido. O que é um híbrido, amadinha? É quando eu tenho linguagem verbal e a linguagem não verbal. Beleza? Imagem e letras e palavras. Então, nós temos aqui, no primeiro quadro, a terapia é o entretenimento dos ricos e a televisão, o analista despreparado dos pobres.
A humanidade é isso. Um cão nervoso, correndo em círculos, amarrado ao poste da ignorância. Somos só uma piada de mau gosto de Deus. Viu, Senhor? Demora, mas eles aprendem. Ele vai voltar atrás, você vai ver. Verifica-se verifique seu emprego de vírgula para assinalar a supressão de um verbo. A. No segundo e no terceiro quadrinho. B. No segundo quadrinho apenas. C. No terceiro quadrinho apenas. D. No primeiro e no terceiro quadrinhos. E. No primeiro quadrinho apenas. Vamos lá para você analisar com calma. Verifique seu emprego de vírgula para assinalar a supressão de um verbo. Analisa bem. A terapia é o entretenimento dos ricos e a televisão analista, despreparado dos pobres. A humanidade é isso, um cão nervoso correndo, em círculo amarrado ao poste da ignorância, somos só uma piada de mau gosto, Deus. Viu, Senhor? Demora, mas eles aprendem. Ele vai voltar atrás, você vai ver. E aí? A, B, C, D ou E, nós temos aqui o gabarito. Temos aqui o gabarito letra E, né? No primeiro quadrinho apenas. Vou mostrar aqui para vocês, ó. A terapia é o entretenimento dos ricos. Ó, a televisão tá bem marcada aqui, ó. É o entretenimento dos pobres. Então, aqui essa vírgula, né, foi usada, né, para suprimir, né, o verbo ser. Beleza? Então, é o primeiro quadrinho apenas. Gabarito letra E. Agora, vamos lá. Mais uma questão. Isso tudo, amadinho, porque no Enem, ó, gêneros textuais estão presentes. Bastante gêneros. LJC. 5 litros? É. Brincando de pegador? É. O PM pensou que hoje, cedinho. Então, nós temos aqui os 100 menores contos brasileiros do século. Viu só? Bem rapidinho. Os sinais de pontuação são elementos com importantes funções para a progressão temática. Nesse mini conto, as reticências foram utilizadas para indicar. Nós temos aí uma fala hesitante, informação implícita, uma situação incoerente, a eliminação de uma ideia, a interrupção de uma ação. Volto lá e você vai analisar, né? Qual é o objetivo, né? De usar as reticências, quais foram? Ó, tá bem aqui, ó. Você vai analisar essa parte aqui. Qual foi o objetivo do uso desse sinal aqui? Os sinais de pontuações são elementos com importantes funções para a progressão temática. Nesse mini-conto, as reticências foram usadas. Eu vou falar as alternativas e você vai olhar para esse texto aí. Uma fala hesitante, uma informação implícita, uma situação incoerente, a eliminação de uma ideia, a interrupção de uma ação. A, B, C, D ou E, nós temos aqui, amadinhos, gabarito, letra B, que é uma informação implícita. Beleza? Gabarito B. Olha, o texto agora dessa questão aqui foi tão pequenininho, amadinho, mas só que vão acostumando assim, ó. Ó, às vezes até maiores. Tá certo?
O ouro do século XXI. Olha bem aí, ó. Sério, gaudolínio, lutécio, promécio, érbio, sumário, térbio, disprósio, ómio, túlio e térbio. Essa lista de nomes esquisitos e pouco conhecido pode aparecer a escalação de um time de futebol, que ainda teria no banco reservas latânium, neodímio, ou latânium não, iatâmium, neodímio, praseodímio, európio, escândio, ítrio, mas esses são 17 metais. É itânio mesmo, tá, gente? Chamados de terras raras, também fazem parte da vida de quase todos os humanos do planeta. Chamado por muitos de ouro do século XXI. Elementos do futuro ou vitaminas da indústria. Eles são os materiais usados na fabricação de lâmpadas, telas de computadores, tablets, celulares, motores de carros elétricos, baterias e até turbinas eólicas. Apesar de tantas aplicações, o Brasil, dono da segunda maior reserva do mundo desses metais, parou de extraí-los e usá-los em 2002. Agora volta a pensar em retomar sua exploração. Revista Planeta. Vamos lá então. As aspas sinalizam expressões metafóricas, empregadas intencionalmente pelo autor do texto para imprimir um tom irônico à reportagem, b. incorporar citações de especialistas à reportagem, atribuir maior valor aos metais objeto da reportagem, esclarecer termos científicos empregados na reportagem, marcar a apropriação de termos de outra ciência pela reportagem. Então, o objetivo de usar aspas é A, B, C, D ou E. Vamos lá? Gabarito letra C, né? Atribuir maior valor aos metais, né? Objeto da reportagem. Belezinha? A intenção é atribuir maior valor aos metais. Ok! Agora, amadinhos, vamos aqui, ó. Para melhor interpretar, responder as questões dos enunciados, não somente nas questões de linguagem, né? Ó, isso você vai usar para todas as disciplinas, para todos os componentes curriculares. Beleza? Você vai ter que fazer o seguinte. Primeiro, ler 2 vezes o texto. A primeira leitura serve para tomar contato com o assunto. A segunda, para observar como o texto está articulado e desenvolvido. Segunda dica, ó. Você vai observar que um parágrafo pode identificar uma continuação ou uma conclusão em relação ao anterior, ou ainda uma falsa oposição em relação ao outro. Terceira, você vai sublinhar cada parágrafo, a ideia mais importante, que é o tópico frasal. E a quarta, você vai ler com cuidado os enunciados das questões para entender exatamente qual é a intenção, né, do que foi pedido. A terceira, você vai sublinhar palavras, a questão do erro, do incorreto, tá certo? Do correto, para não se confundir na hora de responder a questão. Na quarta, não, melhor, na sexta já, né, amado? Você vai escrever ao lado de cada parágrafo ou de cada estrofe a ideia mais importante contida neles. Vamos lá então, mas aqui tem uma sétima também. Não leve em consideração o que o autor quis dizer, e sim o que ele escreveu. Aí, oitava, se o enunciado menciona um tema ou ideia principal, o que você vai fazer, amadinho? Você vai examinar com atenção a introdução ou a conclusão. Aí a nona,
Se o enunciado mencionar a argumentação, você deve ficar atento a quê? Né? Deve atentar-se com o desenvolvimento da questão. E a 10ª, você vai fazer o seguinte, você vai tomar cuidado, né, com os vocabulários, com os vocábulos relatores, né, são os que remetem às outras palavras do texto. Quais são? Quais são os vocábulos relatores? Ou você pode usar, quando eu falo dos relatores, também pode ser a questão dos elementos conectivos também, tá bom? Os elementos coesivos. Aí você vai ficar atenta aos pronomes relativos, aos pronomes pessoais, aos pronomes, o quê? Demonstrativo. Então, esse daqui são as dicas, né, da gramática escolar da língua portuguesa, volume 2, de quem, amadinho? Do Ivanildo Bechara, tá certo? Aqui, deixando para você, para melhorar a questão da interpretação textual. E outra coisa que eu falo para vocês também, que é toda vez quando a gente vai fazer uma prova, a gente tem que ficar, ainda mais quando for interpretação, né, interpretação textual, você vai ter que usar o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento prévio, porque as informações não vai estar somente ali dentro do texto. Quando você usa somente as informações do texto, aí já não é uma interpretação. Fica o quê? Fica uma compreensão do texto, porque a resposta vai estar lá dentro do texto, vai estar contida no texto, beleza? E a interpretação vai além do texto, porque o autor vai ver se você realmente sabe ler, sabe interpretar, sabe fazer essa comparação. Beleza? Amadinhos, aqui, tá certo? A gente termina a nossa primeira parte, tá? Daqui a pouco eu retorno com a nossa revisão. Então, fique ligado. Beleza? Até lá!